E agora sim, feito esse registro do mês da juventude, eu queria convidar os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias. Vai estar na tela, mas tem aqueles irmãos que gostam de abrir o livro sagrado, mesmo quando está na tela, então fique à vontade. Apocalipse, capítulo 22, do verso 6 ao 21. Só falta eu abrir aqui também para mim, mas vai abrindo aí, que eu vou abrindo aí. E está na tela também. Apocalipse 6, Apocalipse 22, versículo 6 até o versículo 21. Então, vamos lá. Eu leio, os irmãos acompanham. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele e a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venha em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos porque a tua palavra nos dá direção e nos alimenta. E agora te pedimos que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para a tua profecia, para que possamos não só apreendê-las, absorvê-las e sermos transformados por ela, mas também que possamos levá-la adiante, para que teu reino cresça e para que o teu tempo chegue logo, porque nós sonhamos e almejamos com a tua volta. Fala conosco nesta noite, afasta de nós toda distração, em nome de Jesus, amém. Queridos, o título que eu poderia dar, uma frase que resume a ideia desse texto, que é o último capítulo da Bíblia, que é o encerramento da grande história, a grande narrativa, que é sobre Jesus Cristo, porque a Bíblia toda ela é sobre Jesus Cristo. Muitos pensam que a Bíblia é sobre você, sobre eu, sobre nós. Nós estamos na história, mas nós não estamos no centro dessa história. Todo o plano de Deus que está sendo executado desde a fundação do mundo, esse plano, ele não tem um objetivo principal de nos dar benefícios. O plano de Deus, acima de qualquer coisa,
tem o objetivo principal de revelá-lo a toda a criação e revelar o maior dos seus atributos, a sua glória, para que todos conheçam e se prostrem e se rendam diante desse Deus. Até mesmo, agora que já sabemos que existem os inimigos desse Deus, até estes se renderão e se prostrarão e darão glórias a Deus, não como salvos, mas como condenados. E na medida que são condenados, na medida que são castigados eternamente, isso glorifica o nome de Deus. Isso é bom? O castigo? O castigo não é bom, mas o cumprimento da justiça é bom. Satisfaz o caráter justo e santo e puro de Deus. Mas não só estes condenados, quando estiverem condenados, estarão glorificando a Deus no seu castigo, mas nós que somos salvos, estaremos glorificando a Deus por causa da salvação, por causa deste amor revelado. Nós glorificaremos a Deus pela salvação, pelo amor e também pela justiça que condena pecadores. E nós precisamos entender a totalidade desse plano. Este plano não diz respeito sobre nós, diz respeito sobre Jesus, sobre quem é Jesus e sobre o amor dele, a sua justiça, o seu caráter, a sua glória e a revelação que ele quer dar para nós a cada dia. A revelação começa num jardim e ela termina com uma cidade construída, em que o povo de Deus terá acesso. A mesma árvore da vida que estava lá no jardim, ela reaparece agora nesta cidade. Porque o Senhor tem um objetivo bem claro de se revelar, e isso foi sendo aos poucos. Começou com o jardim, isso foi progressivamente. Começou com um indivíduo sendo salvo, um sendo chamado. Aí você tem lá Noé, a sua família, Abraão, a sua descendência, depois um povo, e depois desse povo, outras nações, e agora você tem toda uma população espiritual que foi alcançada por essa revelação de Deus. E você que nem é Israel, eu não sou Israel, eu sou brasileiro, não sou israelita, né? Nós somos brasileiros, nós também temos acesso à salvação, porque o Senhor revelou a sua glória, e o seu amor, e o seu caráter, e o seu propósito, e Ele, por sua misericórdia, quis nos salvar. Nós não merecíamos, nós não fizemos nada para conquistar esta salvação, e na verdade fizemos tudo para não merecer. Só por respirarmos e nascermos, nós já estávamos em inimizade com Deus. Mas Ele, porque quer revelar a sua glória acima de tudo, mas também porque é amor, e porque amor salva aqueles que não merecem. Mas de alguma forma constrói um plano para satisfazer a sua justiça e não ser injusto. Porque se Ele salva quem não merece, isso é injusto. Mas Ele prepara um plano em que a punição é despejada, juridicamente e literalmente, nos ombros de outra pessoa que nós sabemos quem é, Jesus Cristo, que é Ele mesmo em carne e osso. E isso é despejado nele, para que a satisfação da justiça acontecesse, a justiça fosse satisfeita, o caráter santo e justo permanecesse intacto de Deus, e ainda assim Ele pudesse nos salvar. Nós devemos dar glórias a Deus, porque o plano não diz respeito sobre nós, mas nos inclui de forma sobrenatural. Nós somos de fato coadjuvantes dessa história, mas também somos a coroa da criação, porque somos os seres humanos que dominam sobre esta criação. Mas o principal dos homens é o homem-Deus, Jesus Cristo. E a história da Bíblia, a narrativa toda é sobre Jesus. Então vamos lá? O céu deve ser, e é o que mais nós devemos almejar, é o nosso destino, é a nossa motivação. Nós estamos num momento de lutas, de pandemia, de dúvidas, de doenças e de outras questões políticas, econômicas, em que pessoas falam coisas e coisas e coisas, e ninguém mais sabe o que é a verdade. As pessoas não sabem se podem ir na igreja, se não podem ir na igreja, se é para ir para a igreja, se não é, se é pecado, se não é. O fato é que no meio dessas discussões nós devemos nos lembrar que a nossa motivação, o nosso alvo não é este mundo, é o céu. Nós temos uma função neste mundo, mas o nosso alvo é o céu. O conhecimento de que vamos aqui, que estamos aqui compartilhando na Escritura,
veja bem, é que vamos morar no céu, que vamos entrar numa cidade celestial e santa. E este conhecimento deve nortear a nossa vida nas nossas decisões. Quando queremos brigar, queremos lutar demais aqui na terra, e às vezes o Senhor não quer que lutemos, quer que percamos a guerra aqui, porque já ganhamos no céu. Às vezes precisamos lembrar disso. Quando queremos discutir uns com os outros, defender as nossas posições ideológicas, políticas, relacionadas até ao Covid-19, quando na verdade a nossa posição é celestial, e nós já a temos por causa de Jesus. Então essa garantia de céu que nós temos por sermos de Jesus, por sermos de Deus, isso deve nos levar não a sermos descuidados. Nós não devemos andar descuidados, mas deve nos levar a servirmos ao Senhor, não tendo preocupação, não tendo medo com as adversidades. A nossa irmã Anita lembrou muito bem que Jesus nos ensinou a orar uns pelos outros, e numa das orações de Jesus ele ora por nós. Eu lembrei na hora que ela falou, é a famosa oração sacerdotal em João 17, tem uma hora que Jesus faz assim, e fala assim: Pai, eu não oro para que os tires do mundo, mas para que os livres do mal. O tempo de sairmos deste mundo chegará, mas agora é tempo de estarmos neste mundo. Mas como devemos viver neste mundo? Olhando para o céu, lembrando que somos de lá, e lembrando que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, nem contra os nossos irmãozinhos da igreja, mas contra principados e potestades. Por isso Jesus orou para que nós fôssemos livres do mal, e de fato nós já somos. Por isso devemos exercer isso, tomar posse dessa vitória que já nos foi dada. E aí o primeiro ponto, o texto eu vou dividir em 3 grandes partes, para a gente poder trabalhar. A primeira parte, verso 11, 18, 6 a 11, né? 18 e 19, tá? Eu fiz uma misturinha, por causa da temática do que eu vou trabalhar aqui. Os habitantes da Nova Jerusalém, eles devem guardar a palavra do seu Senhor. Isso é um aprendizado que a gente tem nesse texto. Uma preocupação desta profecia, que quem vai entrar na cidade celestial deve guardar as palavras do livro, Apocalipse, e lógico, de toda a Escritura. A primeira coisa que a gente aprende é que a revelação de Apocalipse, ela é totalmente confiável. No verso 6 você vai ver aí. João aqui, ele trata de uma confiabilidade desse livro inquestionável. Esse livro não é um livro para se colocar dúvidas. Ele não é Apocalipse de João, ele não é Apocalipse de quem está pregando, ele é o Apocalipse de Jesus. Ele é a carta de Jesus para a sua igreja, e por isso é altamente confiável, rica em detalhes e muitas outras coisas que só entenderemos no céu. É a revelação que vem a partir do céu, é a palavra de Deus, e por isso ela é absolutamente fiel e verdadeira. Os irmãos, quando lerem este livro, esses capítulos, ou a palavra como um todo, não duvidem da Escritura. O nosso compromisso principal é guardar as palavras, observar as palavras. O mesmo Deus que revelou a sua palavra aos profetas no Velho Testamento, também revelou para João o Apocalipse, que significa revelação, ou a ideia de fechar a revelação, que começou em Gênesis. E como é que funciona isso? Ele revela, a revelação vem do próprio Deus, Jesus entrega ao anjo, o anjo transmite a João, e o João transmite à igreja. Deus, ele está autenticando o Apocalipse como um livro totalmente inspirado por Deus, sem nada a se acrescentar e nada a se retirar. Segunda coisa que a gente aprende: guardar a revelação do Apocalipse produz felicidade, ou em outras versões aí, bem-aventurança. Você vê que no verso 7 tem aí: bem-aventurados os que guardam as palavras desse livro. Guardar não significa pegar, guardar no bolso. Guardar significa aceitar esse conteúdo, aceitar isso como de Deus, legítimo, algo que não pode ser mudado, não acrescentar nem subtrair. É valorizar esse texto como um todo. Aquilo que eu não sei, eu simplesmente digo não sei e creio,
porque vem de Deus. E quando eu faço isso, eu lembro logo de Romanos 11:33, alguma coisa assim, que vai dizer: quão insondáveis os seus caminhos e tudo mais, e termina: porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. É isso que você deve fazer, quando você não compreende, e se esgotam todas as possibilidades de compreensão, não invente. Se renda e se ajoelha diante de Deus, e glorifique a Ele, e diga: quem pode sondar a mente do Senhor? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Outra coisa que a gente aprende nesse texto, é que Apocalipse, como eu já estava dizendo, ele é sobre Jesus, e ela vem, como eu disse, de Deus, por meio do anjo João para a igreja. E Deus, então, ele é a fonte desse livro. Nós lemos a primeira parte desse capítulo, que eu não estou pregando. Nós lemos no início do culto, do versículo 1 ao 5, que fala de um rio, que desce do trono de Deus, um rio de água viva. E nós já temos acesso a esse rio. Nós já temos acesso a essas virtudes espirituais. Isso está disponível para nós. E isso é interessante, impressionante, porque esta revelação é do próprio Deus, e nós não podemos brincar com as coisas de Deus, nós não podemos desmerecer as coisas de Deus. É um livro antigo. É um livro antigo porque Deus é antigo, porque Deus é eterno, porque Jesus é o princípio e o fim. E se ser antigo é um problema para você, querido, você não entendeu nada. Porque a Bíblia diz que Jesus e o próprio Deus é sempiterno. É uma palavra do português muito difícil, que significa que não só é antigo, mas é o começo de tudo, e é bem antigo mesmo, sempiterno, e é sem fim. Isso é o nosso Deus, e Ele é a fonte desse rio, é a fonte dessa verdade. Portanto, nós devemos confiar, guardar, e receber essa palavra, e também entender de onde vem essa fonte, que é do próprio Deus. Nós já temos acesso. Quando cantamos sobre o rio de Deus, querido, o rio de Deus não é uma água jorrando. Como também Jesus falou que tem água, e Ele é a água da vida, e vem beber quem tiver sede. Jesus não vai me dar uma água literal, como alguns irmãos têm aqui, estão bebendo, e eu também vou beber daqui a pouco. Não é isso, isso é uma alegoria. Não foi de propósito não, tá, irmão? Mas foi uma coincidência, né? A irmã estava bebendo ali, desculpa, tá? Foi de propósito não. Mas assim, Jesus é mais do que essa água literal que você está entendendo. É porque a água não é algo para nós, eu diria, essencial para sobrevivermos. Então é isso que Jesus quer dizer. O rio que flui do trono de Deus é aquilo que é essencial para nós resistirmos à eternidade. Senão nós seremos destruídos e desapareceremos. Mas por causa das misericórdias dele, esse rio está sobre nós. Por isso o texto sagrado diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor, que são a revelação desse livro, a revelação desse rio. E o Senhor é a fonte. O Senhor é a fonte inesgotável. Em outro texto nós vamos ver que o próprio Deus, Ele habita em luz inacessível, Ele é Pai das luzes que não muda, e Ele é fonte de toda a luz. Então já aí a figura já é luz, já não é água. O problema não é a água ou a luz, o problema é lembrar quem é a fonte. Tem gente que está discutindo se o problema é água e luz, mas não lembra que a fonte é Deus. E você tem que buscar a fonte. E você já tem acesso. Nós o tempo inteiro cantamos aqui: a porta está aberta, vem dos céus. Nós já temos isso aberto para nós. Aberto por um tempo determinado. Um dia vai fechar. Nós vamos ver aqui. Mas está disponível. E a fonte é Deus. O que mais nós aprendemos? Que a mensagem, ela não deve ser selada. Olha que interessante. Ela deve ser proclamada. Para quem acompanhou os estudos de Daniel, sabe que durante esse período de pandemia, nós estudamos aí nas lives aí de Daniel com o irmão César, seminarista. Tivemos a ajuda do Cláudio, também seminarista, e também do Rafael, no finalzinho. E nós vimos que a parte final do livro de Daniel, ela tem um apocalipse. Ela tem ali um apontamento para as coisas futuras, que é onde nós estamos aqui, em Apocalipse 22. Lá, o anjo e o homem, né, tem a parte do homem que representa Jesus, e tem a parte do anjo que não é Jesus, que não recebe adoração. Certo, César? Se eu estiver errado, me corrige. Eu estou falando de cabeça aqui, não escrevi não. Então tem um momento que Daniel fala com o anjo, como aqui João falou com o anjo, que não é Jesus. E tem um momento que Daniel fala com um homem que ali
se encaixa perfeitamente na ideia de que é o homem-deus Jesus. E aí, naquele momento ali de Apocalipse de Daniel, vamos dizer assim, há uma orientação para Daniel: cele estas palavras para o tempo do fim. A orientação é diferente daí. Cele, lacre, feche. Não é para você agora, não é para o teu povo agora, não é para a tua geração, nem é para as próximas ainda. Quando vier o Salvador, aí começará o tempo do fim e esse livro será aberto. É isso que acontece. O Apocalipse, o livro agora está aberto. Não cele essa revelação. Permaneça aberta e proclame. O Apocalipse começou quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. A partir dali, o que era dito para selar e fechar, agora está sendo dito: deixe aberto e leve a todas as nações e proclame a mensagem deste livro. No verso 10 e 11 aí, você vai ver, ela deve ser proclamada. A mensagem do Apocalipse também precisa ser mantida íntegra, completa. Dois perigos afetam e rondam a igreja neste sentido. O primeiro perigo é o liberalismo, e o segundo perigo é o misticismo. Eu vou falar dos dois. O liberalismo, ele vai negar a infalibilidade da palavra de Deus, da Bíblia, e especificando aqui o livro de Apocalipse. Ele vai negar a inerrância daquilo que o Senhor inspirou homens para escrever de forma perfeita. Ela vai negar o caráter inspirado por Deus. Ela vai tentar tirar algo dessa escritura, vai tentar dizer que nenhum homem tem autoridade, nenhum homem pode escrever e dizer que é algo de Deus. Ela vai tentar duvidar dos milagres de Deus. Ela vai tentar dizer que o que aconteceu ali, na verdade, a ciência explica. Meu querido, se a ciência explica ou não estou nem aí. Porque claro que a ciência explica muita coisa. Se choveu é porque tinha água, tinha H2O, sei lá. A ciência vai explicar. O problema não é a ciência explicar, querido. O problema é que Deus, como a gente já estudou há um mês atrás, no livro de Apocalipse, o próprio Cristo tem nas suas mãos o livro da história e governa a história. E Ele controla todas as coisas. Se a ciência explica, se a lei da física explica, ok. Mas ela só existe porque Deus colocou ela lá. E se você entende alguma lei física ou científica, você só entende porque Deus te deu um cérebro para pensar e para estudar. Senão, você não ia compreender nada. Você não ia saber nada. Mas o fato, quem colocou? Quem colocou as coisas para funcionarem? Quem colocou os astros celestes para girarem em torno do seu próprio eixo, em torno uns dos outros? Quem colocou essas questões? Quem colocou esse funcionamento com lei de gravidade e magnetismo e outras coisas mais? Quem permitiu até mesmo a lei da entropia, que parece mais a lei da morte? Tudo se desfaz, tudo se desorganiza. Provavelmente a lei do pecado. Quem colocou? Quem permitiu? Não foi você, nem foi a ciência. Foi o próprio Deus. Então, quando tentam explicar com ciência, ok, que bom que conseguem explicar muita coisa. Mas mesmo assim, o próprio Deus agiu para que as coisas acontecessem. Se algum irmão tem uma experiência positiva com alguém que está enfermo, e ela vai no médico, ela toma um remédio e ela é curada, quem curou? O remédio? Deus. O remédio foi o instrumento, mas foi Deus. Da mesma forma que os milagres. Quem fez o milagre? A ciência que explica o H2O, o carbono? Não, meu amigo. Foi Deus que agiu com H2O e com carbono. E daqui a pouco a ciência está brigando, discutindo que não é mais H2O. Entendeu? Estou brincando aqui, estou exagerando. Mas assim, é isso que a gente vê. O ser humano batendo no peito que entende as coisas, quando é o próprio Deus que executa o seu plano. E depois ele começa a brigar com o outro, porque não é mais assim, é de outro jeito. Gente, desde que eu sou criança, e olha que eu sou antigo, hein? Não sou sempiterno não, mas eu sou antigo. Eu tenho 38 anos, para quem não sabe. Desde que eu sou criança, que eu escuto às vezes no repórter, no jornal, algum lugar: ovo faz mal à saúde. Depois de uns 2 anos, ovo faz bem à saúde. Depois de novo, ovo faz mal à saúde. E fica esse vai e vem até hoje. Meu amigo, sabe o que eu fiz? Eu comi ovo igual um doido, porque é muito bom, e eu me amarro em ovo. Minha comida preferida é arroz e feijão com ovo. E não tô morto por causa de ovo, né? Se eu morrer vai ser por outra coisa. O que eu quero dizer é que a ciência, ela não detém a verdade. A verdade que é imutável, ela é de Deus. E se alguma coisa a ciência contribui para entender as coisas de Deus, vamos usar. Mas vamos usar colocando ela no seu devido lugar, em que ela falha e ela erra. Quem não erra é Deus, e é a sua inspiração aqui.
E quando a gente usa a ciência que é falível e que erra para duvidar aquilo que é infalível, que é a palavra, é totalmente amaldiçoado, diz Paulo, em Gálatas 1, se eu não me engano 18, seja considerado amaldiçoado. Bem, então o liberalismo é isso. E o segundo perigo é o misticismo. O misticismo, ele nega, não só, o liberalismo nega a inerrância, ele vai dizer que a Bíblia erra, ela não funciona tão bem. E o segundo, que é o misticismo, é a ideia de suficiência, não aceita a suficiência. Você precisa da Bíblia e mais alguma coisa. Ah, Deus falou através dos profetas, a Bíblia é inerrante, é perfeita. Beleza, eles concordam. Mas aí eles falam assim, mas aí eu recebi uma revelação de um anjo. Eu recebi uma revelação de um anjo chamado Moroni, para quem conhece essa seita, não vou falar o nome, mas Moroni. E aí escreve um livro lá do anjo Moroni, e vira uma seita doida dizendo que serve a Deus. Acrescenta as suas magias e os seus misticismos. Tem gente que vai dizer o dia que Jesus vai voltar, não está escrito na Bíblia, por que eu tenho que falar o dia? Tem gente que tenta entender Apocalipse, até mesmo, assim, quando a pessoa tenta só sugerir alguma coisa, a gente até aceita. Quando ela tenta dizer que é de fato isso que está acontecendo, com uma verdade imutável, aí tem problema. Eu respeito pessoas que tentam até pegar o livro de Apocalipse, dizer que, de repente, o tempo atual é o tempo da volta de Jesus, porque as nações estão caminhando, de repente vai entrar falta só ter paz com Palestina e Israel. Um jovem até falou comigo isso esses dias. Eu aceito, eu entendo a gente que tenta estudar sobre isso, mas eu não posso pregar sobre isso, porque isso não está na Bíblia. Eu não posso crer nisso como fé, como eu disse que nós temos uma só fé. Não posso. Eu posso estudar, pesquisar, de repente, no dia que Jesus voltar, eu vou saber. E era isso mesmo. É o que dá para fazer. Agora, não dá para você pegar isso aqui e começar a pregar. Olha, o Papa é o anticristo. E aí, as nações aí, não sei o que, os árabes são os inimigos de Deus. E começa a endoidecer. Isso não está na palavra. O que a gente tem que fazer é focar na palavra. A palavra ela é inerrante, por isso, nada de liberalismo. E a palavra também é suficiente. Nada de acréscimo, misticismo. E aí agora eu vou para a segunda parte. Os habitantes da Jerusalém celestial, eles devem estar preparados para o julgamento do Senhor. É a segunda parte. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente aprende no verso 12, foi para o primeiro tópico? Jesus virá como aquele que julga retamente. Ele vem julgar, irmãos. Veja bem no verso 12, ele está dizendo o que aí? Que ele vem o quê? Vê aí na sua Bíblia aberta aí. Ele vem o quê? Julgar. E ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. Olha só. Ele diz assim, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então a primeira coisa que a gente deve aprender nessa segunda parte do texto, como nós devemos estar preparados, é saber e ter a consciência que o Senhor vem para o quê? Julgar, e Ele vai retribuir. Sério, pastor? Sim. Então calma aí, o crente vai receber, obrigado, ligou a tela de novo, muito obrigado. O crente ele vai receber a recompensa da sua obra, o crente vai receber. E o não crente também vai. Ué, mas a Bíblia não fala que a gente é salvo pela graça e não é por obras? Eu não estou falando de salvação. Estou falando de recompensa, de juízo, de julgamento, de galardão. É diferente. A salvação é através da obra de Cristo. Só que a obra de Cristo te transforma em uma nova o quê? Criatura. Agora você finalmente pode agradar a Deus com boas obras. E aí a medida de boas obras que você praticar neste mundo será, vamos dizer assim, contabilizada para o seu galardão. Este é o sentido. É claro que a obra principal que o Senhor vai olhar na sua e na minha vida não é a sua obra, é a obra de Cristo. Só que a obra de Cristo muda a sua natureza, muda a nossa natureza. E se ela nos muda, nós agora praticamos boas obras. E isso será contado. Ah, mas eu posso perder a salvação por causa das obras? Você não pode nem ganhar, nem perder por causa das obras. Só será pesado na balança para ver qual é a sua recompensa final. Mas o que será definitivo para a sua entrada na cidade celestial, obviamente não é a sua obra,
é a obra de Cristo. E o que será definitivo para a não entrada na cidade celestial, isso sim será a obra de quem não tem a obra de Cristo, a obra dele mesmo, a obra má daquela pessoa que não teve Cristo para representá-lo. Compreendeu? Então, Jesus virá para julgar, para retribuir a cada um. Ele não disse só os ímpios ou só os crentes, a cada um, conforme as suas obras. Isso é um alerta para nós, queridos. Não basta, veja bem, ter a entrada na cidade. Se você tem a entrada na cidade, a sua natureza mudou. E agora a evidência de que você tem a entrada na cidade é que você é um cidadão desta cidade celestial e desse reino. E agora você exala boas obras, você exala as obras de Cristo. E as boas obras não são só dar café da manhã. E eu dei café da manhã aí esses dias. O César me ajudou essa semana também, outros irmãos, Guilherme, Isabelle, a Ellen que não está aqui, esteve no outro culto, mas Ellen também nos ajudou, Raquel, minha esposa. O café que a gente dá ali para os irmãos que precisam, é muito legal, é uma boa obra, mas não é só isso. Isso é só um acréscimo no total de boas obras que o crente tem que dar. Falta a boa obra de ter temperança, que eu sou um cara que tem dificuldade nisso. Falta a boa obra de você ter perdão com o seu irmão. Cadê essa boa obra? Isso precisa ter. Então isso será pesado no galardão. Outra informação que a gente deve aprender aqui é que Jesus tem autoridade para julgar de forma retamente. Ele está no começo e no fim, diz o texto, verso 13. Ele conhece tudo. Ele é chamado, inclusive em Isaías, de o Pai da eternidade. Não é isso? Um dos nomes de Jesus em Isaías não é Pai da eternidade? Príncipe da paz, Pai da eternidade, lembra disso? Então, e eu já até disse, por meio dele, por ele, são todas as coisas, etc. Ninguém pode escapar de Jesus no grande dia. Ninguém poderá fugir, ninguém poderá comprar a sua sentença, subornar esse juiz. Ninguém. Os homens ímpios vão se desesperar. Inclusive eu vejo aqui em Apocalipse 6, de 15 a 17, olha só a terrível descrição dos ímpios quando se depararem com Cristo vitorioso. No fim dos tempos. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, eu acrescento, os governantes ladrões dos dias de hoje e de outros dias, aqueles que usam a questão da saúde como uma questão financeira e não como uma questão humanitária para se salvar vidas, pessoas que tentam roubar, e muitas outras coisas que acontecem, pregadores, falsos profetas que são descritos em Judas, estão incluídos nesses homens aí, poderosos. Todos esses homens, quer escravos, quer livres, eles vão se esconder em cavernas e entre as rochas das montanhas. E aí a visão dizia assim, eles gritavam para as montanhas e para as rochas, caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e nos esconda da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Esse dia vai chegar. E eu não quero botar medo em ninguém, porque nós somos salvos, mas eu quero que estejamos alertas, porque é isso que é a intenção desse texto. Você faz parte de que grupo de pessoas? Dos que vão entrar na cidade, ou dos que vão se desesperar e pedir para as rochas caírem sobre você? A porta ainda está aberta, mas vai chegar o dia que não haverá mais jeito, só pedindo para as rochas caírem sobre você e sobre mim mesmo, para ver se alivia o sofrimento. Precisamos lembrar disso. Cristo tem autoridade para julgar, e de fato julgará, e os homens ímpios estarão desesperados. E isso sim é desesperança, porque para eles a esperança acabou. Para o crente, desespero nenhum. A esperança não morre, a esperança se chama Jesus Cristo. E aí mais à frente, o critério para a salvação, como a gente estava falando, não são as obras, tá? Verso 14, mas a obra de Cristo na cruz, como eu falei. Os santos, que é a igreja, que são os salvos, os santos, eles não são justos e considerados justos por Deus por causa de boas obras, como eu disse, mas por causa do sangue do Cordeiro. Veja bem no verso 14 o que diz aí. Veja bem, felizes os que lavam as suas vestes,
para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Não adianta, vocês não vão entrar arrombando, subindo o muro. A arca de Noé que se fechou, você não vai entrar na arca por algum caminhozinho, por um buraquinho, não. A arca, já que eu citei a arca representa Jesus Cristo. Você só entra na cidade pela porta que é Jesus. Felizes são os que lavam as suas vestes, é o que está escrito. Quem tem as suas vestes, que representa a sua vida, lavada no sangue do Cordeiro, esse é feliz. E queridos, eu prego, irmãos, às vezes eu fico até meio, tenho que orar, me acalmar, porque eu fico com medo. Eu sou um cara, às vezes assim, muito pessimista. Eu não tenho uma convicção de que toda a membresia da nossa igreja vai para o céu. Eu não vejo isso na Escritura. Eu olho 2.700 membros no papel, já quase 800, 2.800 membros, e eu tento ver mais ou menos aqueles que vêm à igreja, aqueles que trabalham, aqueles que dão fruto, aqueles que a gente não vê também, pode estar frutificando em outro lugar, mas não é possível. Quando a gente vê que o caminho é estreito, que a porta é estreita, queridos, eu não vejo 2.800 membros daqui da nossa igreja entrando no céu. Mas eu oro para que o Senhor nos arrependa, nos converta, para que juntos, todos nós, 2.800 membros e muitos outros, entremos no céu. Porque ter carteirinha de igreja, queridos, eu sempre faço a piada, né? A carteirinha de igreja não serve nem para o cinema, não dá nem para entrar no cinema. Vai entrar no céu como? Não vai entrar. Não entra nem no cinema com a carteirinha. A gente precisa lavar as nossas vestes no Cordeiro e ser transformado. Uma nova criatura. Uma criatura que não é mais cobra, que não é venenoso, que não quer picar os outros. Mas é uma ovelha. Que é burra igual a ovelha, literalmente burra igual a ovelha, que não sabe para onde vai, por isso só olha para o pastor. E ouve a voz desse pastor que cuida. E o pastor, quando fala, ela reconhece a voz, porque ela é ovelha. Ela não é bode, ela não é cobra, ela não é lobo, ela é ovelha. E ela fala assim: para onde iremos? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Nós não temos para onde ir. Fala que eu vou atrás da sua voz. Fala que eu vou atrás da sua voz. Isso é a característica de uma pessoa que vai entrar na cidade celestial. É claro que eu fiz aqui uma figura de expressão, né? Exagerei. Claro que nós não somos burros, né? O Senhor nos criou com inteligência, mas é no sentido do animal. É um tipo de animal que não tem muita capacidade. É por isso que ele é usado na alegoria, para demonstrar que nós, sem Deus, nós somos totalmente incapazes. E não vamos a lugar nenhum, a não ser para a direção do abismo, ou para a boca do lobo. Mas com a voz do pastor, nós iremos para um lugar seguro, que aqui no livro se chama Nova Jerusalém. Bem, o que a gente também continua aprendendo aí, ponto 4. Todos que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro ficarão fora da cidade. Claro, os que foram lavados vão entrar, os que não foram lavados vão ficar onde? No lugar dos sujos, dos imundos, dos condenados. E quando chegar essa hora da separação do joio e do trigo, veja bem, esta alegoria do joio e do trigo nos ensina muita coisa. Nos ensina que o joio e o trigo, para quem sabe um pouco de plantação, eles crescem juntos. E não se sabe totalmente quem é o joio e quem é o trigo. É o que a gente vive hoje na igreja, no dia a dia. Só vai se saber na hora da ceifa, na hora da colheita, na hora de separar e ver qual que presta e qual que não presta. E esse tempo vai chegar. E nesse dia, quem foi lavado, as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, esse é trigo. Vai ser aproveitado e vai entrar na cidade. E o joio será lançado fora e será queimado. Vai para o lago de fogo e enxofre. Ah, pastor, estou cansado de saber isso. Eu sei, todos nós estamos cansados de saber isso. E mesmo cansados de saber isso, estamos também cansados de pecar e de esquecer. E nós devemos ser lembrados, por isso está escrito. Não está escrito para você decorar e dizer que sabe de qual e acabou. Está escrito para que nós renovemos a nossa fé e a nossa preocupação neste sentido. O nosso olhar para a eternidade e o nosso compromisso, que não é com a terra, mas que é com o céu. E por causa do céu, espalhar boas obras pela terra. O que mais que a gente aprende? Depois do juízo, é impossível mudar o destino. Aí eu vou voltar para o verso 11. Olha o verso 11.
É uma frase muito interessante, me impacta, sinceramente, irmãos. Imagina, isso assusta às vezes, isso até escandaliza, dependendo se a pessoa não está preparada. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na sua imundícia. Continue o justo a praticar a justiça. Continue o santo a santificar-se. O que significa isso? Isso não é uma orientação literal. Pecador, continua pecando, tá? Está autorizado, você vai para o céu. Não é isso. O que está sendo dito é, você que tem a natureza rebelde contra Deus, é isso que você quer? Então tá bom. Então, a minha ira vai ser satisfeita sobre a sua vida. Vai e continua praticando a imundícia. Continue praticando a injustiça. Da mesma forma, você que é santo, você que é puro, você que é lavado, persevere. Seja justo, pratique a justiça de Deus. Faça as obras que o Senhor Jesus colocou para você fazer. A começar pela proclamação do Evangelho. Continue fazendo aquilo que é da sua natureza. Se a sua natureza é ser rebelde, inimigo de Deus, então siga a sua natureza. E veremos no final. Se a sua natureza é ser amigo de Deus e ser do povo de Deus, então pratique as obras que Jesus ensinou. Também é um sinal de que quando tudo se acabar, não tem jeito. O injusto vai continuar sendo injusto. E o justo será justo eternamente. O pecador condenado será eternamente condenado, imoral, inimigo de Deus, rebelde, vai xingar, praguejar, clamar. Ele vai continuar desse jeito, condenado à morte eterna no lago de fogo e enxofre. E o justo estará na eternidade, glorificando a Deus, celebrando, cantando, não só no lindo coral, mas tem muito mais coisa para fazer lá. Vai estar conhecendo a Deus, que é inesgotável, que é fonte de sabedoria, de amor, de santidade, inesgotável. Terceira e última parte para fecharmos. O que nós aprendemos também com esse texto, que não só devemos, a primeira parte, lá nós devemos então guardar as palavras do livro, a segunda parte, estar preparados para o retorno do rei, Jesus, do noivo e da noiva, o encontro, e agora devemos estar não só preparados, mas clamando, almejando por essa chegada. A igreja deve orar sempre, vem Jesus. A igreja deve clamar, vem Jesus. Como diz o texto lá, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A igreja deve o tempo inteiro clamar isso, almejar isso. E quando entramos na nossa correria, no nosso dia a dia, como Jesus orou, né? Não peço que os tires do mundo, mas nos livras do mal. E a gente está ali lutando contra o mal na correria do mundo e tal. Daqui a pouco a gente esquece o céu, esquece a glória de Deus, esquece para onde nós estamos indo. E a gente não lembra nem de falar, vem Senhor. E aí os solteirões, né, os solteiros ainda falam assim, Senhor, vem, mas depois do meu casamento, gastei a grana, quero experimentar tudo que tem de bom e do melhor do casamento. Eu sei, eu entendo, eu já fui, nessa idade já pensei algo parecido, talvez mais adolescente, né? Mas tem gente que fica, não, agora não, Jesus. Irmão, a gente não tem a menor noção. Com certeza, casar, tudo direitinho, de acordo com o que o Senhor nos orienta, é maravilhoso. Mas nada se compara à presença e à glória dEle. Se alguém aí, fala até de sexo, se alguém é virgem, né, e que está pensando no sexo, no grande dia do sexo, da lua de mel e tudo mais, é maravilhoso o sexo, Deus criou e isso é maravilhoso. E o sexo, da forma que agrada a Deus, é muito bom, diz a Escritura, porque é isso que é o contexto da criação e do casamento. Agora, muito melhor é estar com o Senhor. Por isso o próprio Jesus dirimiu uma dúvida na época que foi perguntado, e nos dirime essa dúvida também. Ele disse que na glória, no céu, as pessoas não se darão em casamento, porque não é necessário, porque muito melhor é estar desfrutando da fonte de todo prazer, de toda satisfação, que é o próprio Deus. Você consegue imaginar? Não muito, talvez você imagine muito mais os prazeres de estar aqui nesse mundo, os prazeres positivos, os prazeres que Deus concorda. Você consegue imaginar, porque você está aqui nesse mundo. Mas mesmo que você não consiga imaginar, é preciso crer,
É preciso confiar que lá com certeza é melhor. E essa crença e essa confiança é mais do que só pensamento positivo. É uma certeza que invade o nosso coração e satisfaz a nossa alma, apesar das circunstâncias. Vamos lá. Então, já que devemos clamar, o primeiro que a gente pode ver aí no 13 e no 16, o Senhor da glória, ele é identificado. Veja bem, a vinda do Senhor, mas eu preciso identificar quem é este Senhor. Que glória é essa? Nós vamos ver aqui, no verso 13 e no 16, fica claro que Jesus é o começo e o fim. Ele é o Deus da eternidade e de eternidade. Tudo vem dele e é para ele. Jesus aí no texto vai dizer assim, que ele é o ascendente e o descendente de Davi. Ele é o ancestral de Davi e ele é o descendente de Davi. Ele é tudo em todos. É isso que Jesus é. Ele é a raiz e é também a geração de Davi. Ele é o filho e é também o Senhor de Davi. Ele contempla e abraça e abarca toda a história. A história, Jesus não está contido na história. A história está dentro da palma das mãos de Jesus, contida em Jesus. E a história está ali porque ele governa sobre a história. E Jesus, ele é o centro de todas as coisas, não é porque ele é um pontinho e tudo gira em torno dele, não. Até funciona essa alegoria, mas é porque ele controla tudo, ele é o conjunto universo, se eu pudesse falar em matemática, ele é o universo real, é Cristo. E todas as coisas estão nele, por ele e para ele. Inclusive, lembrando bem, aqueles que serão condenados para a glória dele. O Senhor também, ele promete vir buscar a sua noiva sem demora. E a gente lembrando bem da alegoria, Jesus é o noivo, o povo dele, a igreja é a noiva, haverá um casamento, as bodas do cordeiro, correto? Estão lembrando disso? E haverá o dia que ele virá. Da mesma forma que naquele tempo, os noivados aconteciam como? As famílias conversavam entre si, combinavam alguma coisa, tinham um pagamento do dote e tal, e aí depois se separavam. O noivo sumia, ia correr atrás da vida, ia correr atrás de dinheiro. A mulher, a noiva, ela se preparava as coisas da casa. Ambos trabalhavam, naquele contexto, a mulher na sua casa, preparando os utensílios da casa, e o noivo, o homem, trabalhando e preparando as coisas externas e os fundamentos da casa. Na data marcada, retornava, mas às vezes não era marcada uma data. Às vezes bastava o noivo conseguir terminar todo o procedimento para ter os mantimentos, a casa. Ele simplesmente retornava no susto. Por isso essa alegoria. Porque havia situações que a noiva tinha que simplesmente aguardar ansiosamente, sem saber a data. E estar pronta, com todo o material, os utensílios da casa pronto. E se ela não estivesse pronta, isso de forma contratual, era possível ser desfeito o noivado, porque ela não cumpriu com a parte dela. Porque ela não cumpriu com o compromisso dela. Por isso essa alegoria. Por isso essa comparação. Nós que somos a igreja, estamos aguardando o grande dia há 2000 anos. E as pessoas pensam assim, poxa, são 2000 anos e ele não voltou. Queridos, se você for um cara razoável em matemática, se passaram-se 2000 anos e ele não voltou, está mais perto ou mais longe dele voltar? O tempo está passando e ele ainda não voltou. Então está mais perto. Correto? Lá naquele tempo inicial, então estava o quê? Mais longe. Mas eles sabiam? Não. Por isso eles viviam como se Jesus fosse voltar naquela geração deles. E é isso que a Bíblia nos ensina. Nós devemos viver como se Jesus fosse voltar na nossa geração. E mais, como assim na nossa geração? De fato ele voltará na nossa geração. Sério? Sim, claro. Talvez alguns já saibam o que eu vou dizer. Quando você morrer, Jesus voltou para você. Acabou o tempo. E você será julgado segundo as obras. Simples assim, acabou. Morreu, agora você está com o Senhor. Não tem mais o que fazer, aguardar. Jesus voltou para você. E se de fato, definitivamente, Jesus voltar na nossa geração, é a mesma coisa que morrer. Acabou. Fechou. Vamos para a nova etapa, para a glória, graças a Deus. É assim que a gente precisa entender isso. Se você morrer, Jesus voltou. Então, para todas as gerações anteriores que morreram,
Jesus voltou. De fato, Jesus voltou. Mas para nós, a nossa geração, é a nossa oportunidade. A nossa oportunidade de viver com boas obras, glorificando a Deus, se preparando como noiva para a vinda do noivo. E que nós não sejamos pegos desprevenidos, despreparados, pois senão o contrato, entre aspas, seria desfeito. Porque de fato nós nunca noivamos. Este é o sentido. A noiva do cordeiro, ela deve clamar ansiosamente para que o seu noivo venha. O grande anseio de uma noiva não é ter uma casa. Isso é real. Naquele tempo, o anseio da noiva, naquele contexto social, o anseio da noiva não era a casa que o noivo estava preparando, era o noivo que ia vir. Naquele contexto, é o seu esposo. Seu coração não está em coisas, mas no seu amado. Por isso a igreja deve expressar este mesmo sentimento, de forma agora espiritual. Eu anseio pelo amado da minha alma, que é o meu noivo Jesus Cristo. Eu anseio pelo dia que Ele virá, para concluir a sua obra e me levar para a grande festa. Haverá um casamento sim, haverá uma festa sim, mas ainda estamos nos preparativos. E dentro desses preparativos, não só preparar os utensílios da casa, como eu disse, que a noiva faz, mas também os convites para o casamento. Existem pessoas que serão convidadas para essas bodas, e que serão inclusive transformadas, não só em convidados, mas em noivos também do Cordeiro. É a nossa responsabilidade levar o convite. E aí a noiva, ela clama, e o noivo abençoa. A última promessa da Escritura no verso 20, antes de falar do verso 21, diz assim, Jesus: certamente venho sem demora. E a última oração, é a resposta da igreja, do povo de Deus, é amém, vem Senhor Jesus. Esse deve ser o diálogo entre a noiva e o noivo. Ele está dizendo todo o tempo, eu venho sem demora, persevera, luta, continue, eu venho sem demora. E você luta, e você persevera, e você continua e diz amém, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, amém, eu persevero, eu luto, eu continuo, porque o Senhor virá sem demora, e amém, vem Senhor Jesus. Aí alguém pode falar, pastor, eu não consigo vislumbrar isso, essa cena, eu não consigo. Irmão, eu te entendo, mas é preciso agora pedir ao Senhor que entre no seu coração e abra os seus olhos e seus ouvidos, destrave a sua mente, para que você clame ansiosamente pelo Senhor. Não basta só cantar. A minha alma tem sede de ti, assim como a corça anseia por águas, eu tenho sede de ti. Não basta só cantar e fazer poesia, é preciso ter sede de Deus. E a natureza que nós fomos moldados e transformados como ovelhas do Senhor, essa natureza, ela tem fome e sede de Deus. E ela experimenta, e já experimentou desse Deus, e ela não quer outra coisa. É relacionamento, é contato íntimo com esse Deus. É conhecer, não só de intelecto, aprender tudo que está escrito, mas é de experimentar, de conviver. Como a visita de Deus no jardim para o homem sem pecado. É isso que a gente precisa recuperar, e de fato nós já temos isso, por causa do Espírito Santo. E aí sim, a noiva ela clama, e o noivo abençoa. Veja bem, após essa oração que eu disse, fervorosa, né, de anseio pela volta de Cristo, segue uma bênção, no verso 21, e fechando o livro: a graça do Senhor Jesus seja com todos. A graça é o único fundamento, irmãos, sobre o qual uma pessoa pode permanecer firme até a eternidade. Em tempo nublado ou em tempo de sol, não sei qual é o tempo que você está vivendo na sua vida, na minha vida. Se está nublado, se está sol, não sei se está em trevas, se é noite, se é derrota atrás de derrota, se é preocupação e desespero, eu não sei. Mas a graça do Senhor nos sustenta. Essa benção não é uma benção qualquer, não é apenas aquilo, eu sempre escuto o pastor falando que a graça do Senhor Jesus, queridos,
Saia do automático. Não é o automático. É de fato aquilo que nos sustenta e nos alimenta. Então, para terminar, os 3 pontos que nós trabalhamos. Devemos guardar a palavra do Senhor. De fato, guardar as palavras desse livro. Devemos estar preparados para este juízo. E ele virá sem demora. E devemos ansiar e clamar pela volta do Cordeiro. Talvez, irmão, você não consiga ansiar pela volta do Cordeiro, porque você tem muitas coisas para fazer nesse mundo. Muitos projetos. Porque você sempre achou que a história da Escritura era sobre você. A história não é sobre você. Não é sobre mim. É sobre Cristo. E você tem que agradecer muito por Ele ter lembrado de mim e de você. Você e eu não tínhamos nada de bom para dar. Se você tem projetos, continue nos seus projetos, não tem problema. Mas os seus projetos não podem tomar o lugar de Deus na sua vida. A sua agenda, ela tem que estar submetida à agenda de Deus. Se Deus quiser trazer o seu filho, e se ele descer aqui hoje e falar, acabou, glória a Deus, acabou. Você tem que sonhar com esse dia. Você tem que almejar esse dia. E o jovem, ele corre atrás de um monte de coisa. E tem que correr. Eu estou aí ensinando um monte de jovem. Corre atrás mesmo, senão não vai conseguir casar. Corre atrás. Aí daqui a pouco, quando você vê o casamento, as coisas que você está correndo atrás, o seu trabalho, a faculdade, o estudo, tudo aquilo te consome, engole você. E aí você não consegue nem sonhar com a volta de Jesus. Você não consegue nem falar, Jesus, eu quero a tua volta. Você quer até morrer, mas não quer que Jesus volte. Porque eu tenho que terminar essas coisas. Eu tenho que terminar tanta coisa. Eu fui programado para fazer tanta coisa. Eu planejei tanta coisa. Meu casamento. Quantos aqui estão aqui que vão casar? Temos uns 2 ou 3 casais aí. Outros que casaram recentemente. De repente aquela cerimônia, aquele negócio tudo, vira a coisa mais importante na nossa vida. E aí quando a gente vê no dia seguinte, que de fato você está casado. E que o plano de Deus ainda está em execução. E que as coisas mais importantes estão ali. Não é naquela festa, não é naquela comida. Eu sei, cara, é importante, é bonito, cara, é o sonho, tudo bem. Não estou criticando ninguém, só estou dizendo que isso na minha vida também aconteceu. Daqui a pouco aquilo se torna mais importante do que o casamento. A cerimônia, que é só uma cerimônia, que é um símbolo, se torna mais importante do que a realidade, que é estar construindo uma família e confiando no Senhor. Eu orientei um jovem essa semana sobre isso. Falei para ele, cuidado para que a cerimônia não se torne mais importante que o dia seguinte. E lembre-se, o dia seguinte é mais importante. O dia seguinte é mais importante. O dia seguinte é mais importante. A energia que você gasta com toda essa cerimônia, eu quero ver no dia seguinte. O Senhor quer ver no dia seguinte. É importante, eu sei, eu respeito, eu entendo, cara, eu entendo. Mas essa energia tem que ter no dia seguinte. Essa energia tem que ter no dia seguinte. Se você entender que as coisas do alto são mais importantes, se você conseguir sonhar e ansiar com Jesus voltando hoje, você vai colocar cada coisa no seu devido lugar, cada prioridade no seu lugar. Tem muito jovem aqui que está fazendo direitinho, mas a gente sempre tem que revisar, checar, porque quando a gente menos espera, aquilo consome a gente, toma conta da gente, e a gente perde a noção da glória de Deus. Por que eu estou casando? Por que eu estou constituindo uma família? Por que eu estou estudando? Por que eu estou me preparando, fazendo faculdade? Por quê? Jesus não vai voltar? Então, meu amigo, volta logo e eu vou ficar aqui esperando. Por que eu tenho que fazer alguma coisa? E se eu tenho que fazer, por que eu não tenho que fazer tanto? Eu tenho que fazer um pouquinho e confiar em Deus. Por que tem que equilibrar essas coisas? Primeiro, porque tudo é para a glória de Deus. E o que você faz tem que ser para a glória de Deus. E o que você faz aponta para esse grande dia. O seu trabalho aponta para esse grande dia. A sua faculdade aponta para esse grande dia.
O seu casamento, a sua cerimônia e o seu dia a dia futuro aponta para esse grande dia. E se você não viver assim, você não entendeu a narrativa da Escritura. O seu papel é espalhar o jardim do Éden, que está perdido, que nós nem sabemos onde está. Ele está no seu coração. O Espírito Santo está aí. E quando você começar a viver nesse mundo, constituir a família, ter filho, trabalhar, enquanto você diz, ora vem, Senhor Jesus, o jardim está sendo espalhado. Pessoas santas estão sendo formadas, não só pelos filhos que vocês vão ter, mas pelos discípulos que vocês vão ter também. A glória de Deus será bem clara na minha e na sua vida. E somente nós podemos fazer isso. Somente o Senhor nos confiou isso. Os ímpios não farão. Eu e você faremos. Então case para a glória de Deus. Tenha filhos para a glória de Deus. Estude para a glória de Deus. Faça faculdade para a glória de Deus. Trabalhe para a glória de Deus. Junta dinheiro para a glória de Deus. Serve aqui dentro do templo para a glória de Deus. Serve conectado na internet à distância para a glória de Deus. E continue dizendo, ora vem, Senhor Jesus. Eu termino, que nós não podemos perder de vista isso. Não tente salvar a sua vida. Jesus nos ensinou. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Perca a sua vida aqui, clamando, ora vem, Senhor Jesus. A nossa oração e o nosso desejo devem ser, Senhor, toma a nossa vida. Somos teus, usa-nos para proclamar a tua salvação, o teu amor e o teu juízo. Irmãos, não sejamos achados no meio dos ímpios, com os ídolos, confiando nas mentiras deles, tentando salvar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Às vezes a gente fica aí nessa questão do Covid, aí tem que salvar vidas, evitar, ok, mas que nós não sejamos encontrados apenas preocupados com as questões materiais e com as curas materiais, mas salvemos as vidas espirituais. Para que Deus ele não olhe para essas obras e considere elas como poeira e vapor, mas Ele as de fato referende, diga, isso é a obra que eu confiei para você fazer. Percamos a nossa vida para levar a salvação àqueles que serão atraídos pelo Senhor, através do testemunho do que vimos neste livro sagrado, as Escrituras, a obra do Cordeiro. Que você que me ouve aí, entregue sua vida a Cristo hoje, agora, pois Ele disse que vem em breve. Pode ser hoje ou amanhã. E quando Ele chegar, irmão, não haverá mais alternativa. A porta e o caminho estreitos, que já são estreitos, estarão fechados. Venha para Cristo enquanto a porta está aberta. O alerta hoje nos foi dado e continua ecoando desde quando João escreveu esse livro. Estejamos preparados e proclamemos a mensagem conforme já lemos. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça, continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Vamos orar e encerrar o nosso culto.